Aí você... Pronto. Boa noite a todos, todas. É uma alegria estar aqui apresentando o texto aqui do GP. Bem, então a proposta do texto é ter um texto sobre a atualidade da teoria monetária do Marx, a partir da contribuição do professor e economista argentino Rolando Astarita, né? O professor Rolando Astarita é um economista argentino, né? Acho que a maioria aqui deve conhecer, tem um blog interessantíssimo, não é? O professor Astarita tem publicado sistematicamente nesse blog, tem uma capacidade de trabalho assustadora, tem mais de 1.000 artigos no blog, e assim, são textos teóricos, e em sua maioria textos também de polêmica, né? Ele é um autor marxista que constrói sua reflexão teórica, em grande parte em polêmica com autores neoclássicos, com keynesianos, com marxistas também, né? Tem muitas divergências dos marxistas argentinos. Ele aborda uma série de temas. Um dos temas que dá para perceber que sempre tem grandes debates é o tema monetário, né? E ele tem uma concepção muito peculiar assim, do dinheiro, né? Ele se insere em um enfoque que nós poderíamos considerar de um enfoque clássico, né? Ele reivindica o enfoque de Marx, né? E talvez a gente só encontre paralelos ou autores aqui no Brasil, Klaus Germer, que também defende uma concepção muito parecida, e de um autor clássico que também defende essa concepção seria o Mandel, não é? Inclusive influencia em alguma medida o Astarita, né? Embora ele também tenha outras influências e tudo mais, como, por exemplo, a Suzanne de Brugnoff, autora francesa, que também influencia a professora Lourdinha, né? Bem, qual é o objetivo, então? É apresentar essa concepção monetária do Astarita, qual que é a atualidade que ela tem, né? Então, o texto está dividido em 4 sessões, né? Na primeira sessão, eu discuto a importância monetária do ouro, a concepção de dinheiro que o Astarita tem, né? O Astarita parte de um reconhecimento inicial, né, que a teoria ortodoxa, neoclássica, ela não tem uma teoria do dinheiro, essa é a primeira constatação dele, né? Dado que ela parte de uma teoria subjetiva do valor, né, a ideia dela é que se o valor das mercadorias, né, é determinada pela utilidade, quando ela vai explicar o dinheiro, o raciocínio se dá ao contrário. O dinheiro tem valor primeiro para depois ter utilidade. Então, ela acaba caindo num raciocínio tautológico. Não é? Então, ela não tem uma concepção de dinheiro. O dinheiro é sempre visto como algo exógeno, né, algo introduzido de fora para dentro da economia. Para o Astarita, né, eu tento... tem isso que o Léo grifou aí, né, também, mesmo no Keynes, né, o dinheiro é algo exógeno, né, o Keynes assume a tese capitalista, embora no Keynes o dinheiro também é reserva de valor, isso é importante para o Keynes, por exemplo, fazer a crítica à teoria quantitativa da moeda, né, mas ainda o dinheiro é algo exógeno, e o dinheiro é uma unidade de conta instituída pelo Estado, né, saldar obrigações. Então, no Keynes também não há uma teoria, vamos dizer assim, plena do dinheiro. Para o Astarita, ele está convencido que só o marxismo, só a obra de Marx, apresenta uma teoria coerente do dinheiro, que não confunde o dinheiro com suas funções. Então, essa é uma primeira questão que aparece no texto dele, né? Ele também faz um debate contra os autores da chamada desmaterialização do dinheiro, né, autores do Novo Enfoque, regulacionistas. Segundo esses autores, não é a partir do fim da convertibilidade dólar-ouro, há uma desmaterialização do dinheiro, então, principalmente com o dinheiro emitido pelo Estado, dinheiro de curso forçado, mas eles fogem daquelas abordagens, eles ainda tentam inserir, mesmo o dinheiro sendo uma criação estatal, tentam inserir o dinheiro no interior das relações mercantis, relações de troca, criam uma fórmula, né, para expressar o valor do dinheiro, né, ou seja, a quantidade de moeda vezes a sua velocidade, dividido pela quantidade de trabalho total da economia, daria o valor do dinheiro, né? Essa ideia da MELT, né? A expressão monetária do tempo de trabalho. Léo até traduziu recentemente um texto sobre isso, que é o texto do Mosley, né? Mas essa abordagem, eu diria que hoje é uma abordagem interessante, predominante em alguns setores do marxismo, mas o Astarita vai fazer uma crítica a essa abordagem. Para ele, essa abordagem inverte as determinações que estão presentes no Marx. Mas quais determinações são essas? O trabalho contido na mercadoria, ele só se torna trabalho social na venda.
Então, para fazer essa conversão, o trabalho privado, não é? Ele precisa se objetivar na mercadoria e na venda ser validado enquanto trabalho social. Diferente é o que acontece com o dinheiro, onde o trabalho já é diretamente trabalho social, não é? Aquelas peculiaridades que o Marx coloca lá no capítulo 1, ainda no item 3, que o dinheiro tem, não é? O dinheiro, o trabalho privado do dinheiro já é trabalho diretamente social, trabalho concreto do dinheiro já é trabalho concreto, e o valor de uso do dinheiro, não é expressar o valor das outras mercadorias. Então, o dinheiro já tem essa peculiaridade. O problema desse enfoque dos regulacionistas, da MELT, é que já pressupõe que esse trabalho privado já é trabalho diretamente social. O Astarita faz essa crítica, não é? Essa abordagem. Então, ele não assume essa abordagem. Então, o que é o dinheiro para o Astarita? Primeiro, o dinheiro para o Astarita é uma relação social. O dinheiro é fruto dessa contradição que a mercadoria carrega, né? A contradição primária entre valor e valor de uso, que se expressa numa contradição entre o trabalho privado e o trabalho social. Essa é a primeira constatação do Astarita. O dinheiro é uma relação social entre pessoas, né, que aparece sobre a forma de um metal, por exemplo, de um papel. Não é? Essa é a primeira. Então, o dinheiro ele é um fato exógeno e econômico. O dinheiro surge das relações econômicas. Então, essa é a primeira questão. Mas com essa peculiaridade, que aí talvez seja hoje a parte mais polêmica. O dinheiro, diferente da mercadoria que precisa se validar, ele já entra no mercado como corpo de valor. Não é? Ele já é valor corporificado, ele é valor autonomizado. O seu valor de uso, além de expressar o valor das outras mercadorias, ele só pode expressar o valor das outras mercadorias porque ele conserva valor. Ou seja, a ideia do fetiche, né? As relações sociais assumem a forma coisal, a forma de uma coisa e tudo mais. Então, seria para o Astarita impossível nesse primeiro, do ponto de vista teórico, do ponto de vista lógico e do ponto de vista empírico também, a ideia de que há uma desmaterialização completa do dinheiro. O dinheiro, mercadoria, ainda ocupa e cumpre uma função fundamental no interior das relações mercantis. Não é? Então, o dinheiro ele é uma necessidade econômica, o dinheiro, mercadoria também. Contudo, vai dizer ele, não é que com o processo de desenvolvimento da circulação mercantil, cada vez mais o signo de valor se distancia da sua substância. É como se o dinheiro fosse, não é, seus representantes passam a atuar no seu lugar. Para ele, o dinheiro é uma mercadoria, e essa mercadoria, e a mercadoria que melhor cumpre essa função é o ouro, pelas suas propriedades naturais e propriedades sociais. Não é? O ouro conserva valor, segundo. Então, o ouro, vamos dizer, os metais preciosos seriam aí a forma mais adequada. Contudo, com o desenvolvimento da circulação mercantil, signos de valor vão substituir o ouro, vão se distanciando cada vez mais do ouro. Mas ele chama a atenção que o ouro continua sendo, tem uma importância monetária hoje, que de alguma maneira acaba sendo ignorada pelos teóricos, até por uma série de teóricos marxistas. Ele chama a atenção pro aumento das reservas dos bancos centrais em ouro, e fala, olha, tem que explicar por quê que esse aumento das reservas. Segundo ele, em outros textos, ele fala que 1/5 do ouro minerado na Terra até hoje está nos bancos centrais. São reservas dos bancos centrais, 1/5. Né? 20% de todo o ouro minerado está nos bancos centrais. Né? E tem que explicar por que isso acontece. Se o ouro é só uma relíquia bárbara, como Keynes vai dizer, por que isso acontece? Né? Esse é um elemento que ele vai colocar. O outro elemento é esse, o signo vai se distanciando da sua substância, passa a atuar como representante. Mas aí ele vai dizer, aí não tem muita dificuldade. Quando você tem um período da convertibilidade, uma quantidade de papel moeda que circula, emitida pelo Estado, deve corresponder a uma quantidade de ouro que está ali em reserva e tudo mais. A coisa se torna mais complexa com o dinheiro inconvertível sem lastro. Como é que explica, vamos dizer, o valor desse dinheiro? Já que com o Astarita o dinheiro entra como corpo de valor, ele incorpora valor na circulação. Esse valor é produzido anterior, ele não se dá na circulação. Mas como é que se dá isso? Ele vai dizer, olha,
Aí é preciso entender o seguinte: primeiro, aquela ideia de que Marx não conheceu o dinheiro inconvertível não é verdade. Marx, primeiro, conheceu o thaler prussiano, que era inconvertível, e nos períodos de crise, o Banco da Inglaterra acabava com a convertibilidade, né, do papel moeda e do ouro. Então, Marx conheceu. Só que, mesmo assim, Marx não alterou sua exposição. Não é por que isso ocorre? Porque, de certa maneira, mesmo o papel de custo forçado emitido pelo Estado, sem nenhum lastro, ele continua mantendo um vínculo com o dinheiro e mercadoria. Essa é uma primeira constatação dele. Não é? Continua ainda tendo esse vínculo, essa relação. Aí tem uma frase do Marx, ele sempre cita ela, não sei se eu usei, que é aquela ideia: o ouro circula porque tem valor. O papel moeda de custo forçado tem valor porque circula. Aí parece aí que o Marx está aderindo à teoria quantitativa, né? Não. Aí que está a grande questão. Ele é determinado pela sua quantidade de circulação e pela sua relação que ele estabelece com aquele signo de valor que representa o valor na sua forma autonomizada. Dizendo de outra maneira, aquele papel moeda de custo forçado emitido, ele, de certa maneira, ele tem que estabelecer uma relação com aquele papel moeda que representa o dinheiro mundial, não é? Por isso que a sua quantidade em relação ao seu respaldo, e o dinheiro mundial, em última instância, ele tem que manter uma relação com o ouro. Essa que é a tese dele. E ele vai dizer o seguinte, que existe no sistema monetário internacional uma hierarquia, que a influência da Brunhoff é muito clara, aquela ideia da restrição monetária, né? Esse dinheiro privado, ele tem que se converter em dinheiro nacional, que é o dinheiro dos bancos centrais, e esse dinheiro dos bancos centrais tem que estabelecer uma relação com o dinheiro mundial. No caso aqui é o dólar, ou uma moeda forte, euro e tal, mas é o dólar. E o dólar, em última instância, tem que estabelecer uma relação com o ouro, independente se tem uma convertibilidade jurídica formal ou não. Porque a barreira metálica ela é um fato econômico, ela não é um fato jurídico. E o Astarita relembra que, para o Marx, uma lei econômica não pode ser suplantada por uma lei jurídica. Essa é um argumento que ele coloca, essa ideia, né, da restrição monetária, da hierarquia de moedas e tudo mais, né? Então, em última instância, há uma relação complexa entre dólar, ouro, entre as moedas nacionais e o dólar, entre esse dinheiro privado, criado de forma endógena pelos bancos, e o dinheiro nacional, não é? Inclusive, ele vai dizer o que é dinheiro para ele, pleno, o que é dinheiro. Dinheiro para o Astarita é o que ele chama de base monetária, que é a moeda que está na mão do público, o dinheiro emitido pelo Banco Central, não é? E as reservas bancárias. Isso é dinheiro para ele em sentido pleno. Por quê? Porque esse dinheiro em sentido pleno é o que pode cumprir todas aquelas funções que o Marx lista lá do dinheiro. Então, para ele, notas promissórias, o chamado dinheiro de crédito, letras de câmbio, títulos, isso cumpre funções do dinheiro, mas em si mesmo isso não são dinheiro. Por quê? Porque quando vem a crise monetária, aquela frase do Marx, que está no livro 1 e também no livro 3, que na crise monetária há uma redução do sistema de crédito ao sistema monetário. Então, há uma redução do sistema de crédito à base monetária, não é? Estabelecendo essa hierarquia. E para ele acontece o seguinte: se a crise monetária for tão forte, for de dimensões internacionais, e pairar sobre o dólar uma desconfiança muito forte, é possível que o ouro restabeleça o seu papel de dinheiro mercadoria, não é? Então, assim, para ele o ouro ainda continua tendo essa importância monetária, tanto nas crises, quanto, por exemplo, nesses movimentos cíclicos que a gente vê. O Léo esses dias postou um texto lá no GPEP que mostrava que o preço do ouro subiu. Sempre que há oscilações políticas aí, né? O preço do ouro. Então, o ouro ainda, ele não é uma relíquia barata. Para o Astarita, o ouro ainda continua sendo o equivalente geral, só que ele não está diretamente nas funções de meio de troca, nas funções de meio de pagamento imediato, mas ele ainda é a reserva de valor mundial e ele ainda pode ser, a depender da circunstância, o meio de pagamento final de saldar e liquidar as dívidas internacionais. Essa que é a tese dele, e a forma dele demonstrar isso, com um argumento poderoso, é esse, do crescimento aí
das reservas de ouro dos bancos centrais. Se é só uma relíquia bárbara, por que os diretores dos bancos centrais estariam acumulando ouro? Então, basicamente, essa seria essa primeira seção, que defende essa concepção, ela é base para entender as outras, não é? Eu acho que eu estou falando muito, mas a crítica do Marx à teoria quantitativa da moeda, não é? Qual que é a ideia que o Astarita recupera do Marx? O que é absurdo na teoria quantitativa da moeda? Que são dois. Teoria quantitativa da moeda parte do pressuposto que o dinheiro é neutro, sem valor, que as mercadorias entram no mercado sem valor e que o valor se estabelece pela comparação entre o dinheiro, que é neutro, sem valor, e o conjunto de mercadorias. Como o Astarita parte do pressuposto que o dinheiro ele incorpora valor no ato das trocas, ele incorpora valor ao chegar no ato das trocas, então, vamos dizer assim, já joga por terra e essa comparação seria absurda. Não é dizer que é possível comparar uma massa de dinheiro, uma massa monetária, com a massa das mercadorias e, a partir daí, determinar o valor. Isso é absurdo. O dinheiro já entra na circulação com valor e as mercadorias já entram no mercado com um preço aproximativo. Então, o Fischer vai apresentar uma equação que fica famosa no século XX, né, que é a quantidade de moeda vezes sua velocidade, né, teria que ser igual a quantidade de preços e o nível de atividade econômica, né, que é o PIB aí, no caso o Y aí, a quantidade de transações e ações econômicas, né, dado que, para a teoria quantitativa, a velocidade é constante, o nível de o conjunto de atividades é constante, um aumento da massa monetária levaria um aumento dos preços, não é? Starita vai relembrar que no Capital do Marx tem também uma equação de troca, só que ela é o contrário, não é? Não, se puder descer... tá aqui, ó. Não, tá aqui em cima, aqui, ó. Acho que tá aqui em cima. No outro texto ficou no final. Isso. Ó, para o Marx, não, acho que para baixo, né? Que é a outra equação que eu coloquei. Aqui, ó. Ó, dado uma massa monetária, ó, os preços já estão dados, o nível de atividade econômica já está dado. Aí você divide isso pela velocidade, você chega à quantidade de dinheiro, a quantidade monetária. Então, a equação que estaria no capital seria essa, que é o contrário daquela equação de Fischer. Porque as mercadorias já chegam com preço, não é? Você já tem um nível de atividade econômica. Então, dado isso, né? Dado o nível de atividade econômica, dado os preços, só circula a quantidade de dinheiro necessária. Não é? Então, qual que é o problema da teoria quantitativa da moeda? A teoria quantitativa da moeda pressupõe que o dinheiro é neutro, que o dinheiro é exógeno e que o dinheiro não tem valor, não é? E que as demais variáveis são constantes. O que ele está dizendo é que não, as mercadorias já chegam com valor, já chegam com preço, o dinheiro já chega com valor, então isso derrubaria a teoria. E a teoria quantitativa da moeda, ela parte de uma única função do dinheiro, a função de meio de troca. Então, por exemplo, ela não aborda, por exemplo, a função tesouro, não é? E a importância do tesouro, né, que, dado esse processo todo, só circula a quantidade necessária para aquele conjunto de transações. O resto é entesourado, não é? Então, está aí uma crítica, e para o Astarita, a teoria quantitativa, ela se conecta com a lei de Sé, não é? Então, por isso que Ricardo comete esses dois erros, né? A teoria quantitativa e a lei de Sé, não é? Dado que para o Ricardo toda venda pressupõe uma compra e tal, então ele também não vê a possibilidade das crises de superprodução, inclusive morreu antes de uma, né? O Marx até diz que, quem sabe, depois daquela crise, o Ricardo poderia mudar a sua posição. Seguindo, Léo, para ir fechando aqui, pode descer aí. Taxa de câmbio, né? Também, todos os temas estão conectados, né? Então, aqui também é muito tranquilo, né? A discussão que a Astarita faz do câmbio é uma discussão muito mais complexa, né? Ele tem toda uma discussão própria sobre o câmbio e tal, uma proposta de interpretação marxista, mas essa parte eu pulei, mas a ideia básica é o seguinte: os estados nacionais, eles passam a ter como função primordial acumular reserva. Por quê? Porque nas trocas internacionais, você tem um dinheiro que se impõe, você tem uma moeda que se impõe, essa moeda é o dólar, não é? Então, os tempos de trabalho nacional, eles precisam se converter nas suas moedas nacionais, e as suas moedas nacionais precisam se converter nas suas moedas, ter pelo menos uma relação com as suas moedas internacionais.
Então, passa a ser tarefa dos Estados nacionais aí, né, acumular divisas, acumular reservas internacionais, não é? Então, a gente vê o aumento aí exponencial dessas reservas internacionais por essa mesma tese, né, da restrição que se impõe aí nessa hierarquia que as moedas portam, né? Pode descer, Léo? Pode ir para o último aí, ó. E nessa última sessão, né, o Astarita ele faz uma crítica à teoria monetária moderna, né? A professora Molo também faz uma crítica à teoria monetária moderna, então, principalmente a concepção de dinheiro que a teoria monetária moderna possui, né? Para a teoria monetária moderna, ela assume a tese capitalista do Estado, né? Que o dinheiro é uma criação do Estado, o Estado define qual a unidade de conta e obriga a todos aceitarem isso, não é? Então, e dinheiro para teoria monetária moderna, qualquer título de dívida, né? Tem um livro famoso aí, 5 anos de dívida, que o dinheiro então, está desde a antiguidade até hoje. Então, desde um bilhete para você pegar um ônibus ou um ingresso para você ir no cinema seria o dinheiro, né? O dinheiro acaba se tornando um instrumento técnico, né? Mas Tarita discorda, né, por essa concepção já apresentada, o dinheiro é uma relação social, mas o Astarita vai criticar fundamentalmente a teoria monetária moderna, porque além dessa concepção técnica que ela tem de dinheiro, né, que não define muito bem o que é dinheiro, o que são as funções do dinheiro, ou quais instrumentos podem ocupar a função do dinheiro, vamos dizer assim, a elaboração reformista que essa teoria acaba assumindo, né? Essa teoria assume que é possível resolver os problemas do capitalismo com emissão monetária, desde que essa emissão seja feita na sua própria moeda, então não tem problema se endividar na sua própria moeda, ele discorda disso, ele acha que uma emissão excessiva de papéis, dada essa hierarquia, e qual é o respaldo desses papéis, pode levar a problemas inflacionários. Ele critica também a teoria quantitativa a teoria monetária moderna, pela ausência que a teoria monetária moderna tem do processo produtivo, ela abstrai completamente do processo produtivo, a teoria monetária moderna é praticamente uma descrição do sistema americano, não é da emissão monetária americana, que se endivida, pode se endividar, mas com uma peculiaridade. O sistema americano ele tem moeda forte, dinheiro mundial, então dá para sustentar déficit fiscal, déficit comercial, essa coisa toda. Já, por exemplo, países periféricos não teriam a menor possibilidade de realizar esse feito, né? Mas esse é o grande fato que ele chama atenção, né? Nem toda emissão monetária, por exemplo, corresponde a um processo produtivo real da economia. Falta a teoria monetária moderna, além de uma concepção adequada de dinheiro, o conceito de trabalho produtivo, não é? A teoria monetária moderna não tem um conceito de trabalho produtivo e tudo mais. Então, ele estabelece esse circuito, né? Governos, outros governos, né? Que é a ideia de que o governo injeta dinheiro na economia. Vamos dizer, é um multiplicador keynesiano de outra forma, não é? A partir aí também da incorporação dos circuitos aí dos postos keynesianos e tudo mais. Mas ele faz uma crítica, e a crítica fundamental é que, para ele, a MMT quer resolver os problemas do capitalismo com a emissão monetária. É como se... Tem um outro texto dele que ele chama o pessoal da MMT de curandeiros sociais, né? É um tipo de curandeirismo social, né? Eles querem resolver os problemas do capitalismo com engenharia monetária, truques jurídicos, não é? Contábeis jurídicos e tudo mais. Como vocês podem ver, aí termino com essa citação que ele reproduz da Heller, né, sobre a MMT, né, que eles se assemelham. Se o que eles dizem é verdade, então os alquimistas finalmente, né, porque acharam lá a substância que transforma tudo em ouro. De modo geral, é isso. O texto, esse texto, só para fechar, ele, a princípio, ele foi pensado como uma comparação, era uma comparação entre a elaboração da teoria monetária da professora Molo e do Astarita, né? Eu cheguei a escrever 4 páginas sobre a teoria monetária da professora Molo, eu acho que é muito próximo. Talvez tenha uma divergência entre os dois, talvez seria nessa questão do ouro, mas... Aí a professora escreveu um texto e mandou, eu fiquei bem constrangido de defender, né, de falar sobre a concepção dela, já quero escrever um texto. Né? Aí eu tive que readequar o texto e fazer fazer só do Astarita mesmo e tal, não é? E tudo, mas a primeira versão também não estava quebrado nessas sessões, né? A primeira versão eram 2 textos corridos, um texto da professora e o texto do Astarita, uma conclusão. Mas é isso, o Padial fez uma série de observações que era para ter um encontro na semana retrasada, tem problemas de forma no texto, erros de português, para mandar lá para o GPEP, eu fiz uma revisão, as traduções, tinha citações, estava em espanhol, outras em português, traduzi tudo, revisei, mandei. Mas não deu tempo de mandar esse, né, revisado,
É uma pena não ter tido o encontro anterior, porque essas observações que vocês devem fazer aqui agora, são muitas, vocês podem perceber, eu não sou economista, então já peço aí desculpas aí antecipadas aí por problemas aí que eu possa ter tido sobre de economia aí, principalmente essa questão mais macroeconômica, tá? Mas, de modo geral, é isso. O texto está aí para o debate e tudo mais. Valeu. Ô, Arlen, muito obrigado aí, inclusive econômico no seu tempo, né? Você tinha ainda mais 15 minutos, caso quisesse, pelo nosso combinado aí de uns 40, né? Mas se você economizou aí no seu, né, na sua apresentação, sobra tempo aqui para a gente conversar, né? Eu tinha antes, previamente, falado com o Gil para perguntar se ele poderia estar presente, se ele poderia fazer algum comentário, em particular porque o Gil é uma pessoa bastante estudiosa aí do assunto da teoria monetária de Marx, então acho que ele teria como fazer vários comentários interessantes, né? E eu noto aqui a professora Maria de Lourdes Molo também já levantou a mão, já também quer fazer, então isso é ótimo, né? Então prepara aí que vem coisas interessantes. E aí eu já vou passar a palavra então na sequência para o Gil, e aí depois já assim que ele terminar, se o Arlen quiser já dialogar imediatamente, aí ele fala, senão a gente faz uma rodada, mas se ele quiser fazer individualmente, inclusive acho que o último seminário aconteceu dessa maneira, às vezes flui Pode ser o melhor. bloco também, não tem problema não. Pode ser o bloco. Até Pode porque ser, o Ju então. vai colocar umas 7 questões que eu não vou conseguir responder, então. Então, beleza. Então eu vou passar já para o Gil, então, para fazer o comentário dele. Então, Gil, por favor. Beleza, então, boa noite para todas, todos. De saída, Warley, eu acho que teu esforço foi muito bom, cara, sabe? Enfim, como eu tinha comentado, né, tô já um pouco afastado desse debate por razões, assim, de sentir que o campo teórico marxista ele é muito avesso ao diferente, né? Eu não sei se a Lourdinha tem essa impressão, mas talvez quando você apresenta uma abordagem que não está tão dentro do acordo mínimo, né? Tem dificuldade de aprovar os artigos em revista, porque o pessoal que normalmente avalia, se você está numa linha teórica diferente, o pessoal reprova teu artigo, né? Não interessa se está com consistência interna, não interessa se tem, enfim, robustez e rigor, né? Aí eu acabei meio que esfriando, sabe? De fato, enfim. Mas eu, de fato, durante uma parte considerável da minha vida, eu li bastante, cara, o Astaritas. E eu li, inclusive, porque ao perceber que ele era um dos poucos que tinha acordo, né, com a abordagem que o Klaus apresentava, eu acho que precisava colocar um pouco mais de substância teórica, né, na interpretação apresentada pelo Klaus, né, Klaus Germer. E aí eu estava olhando muito para as questões mais fundamentais do ponto de vista de definição conceitual e categorial, né? Enfim, eu talvez tenha uma leve divergência de interpretação sobre ele, mas eu acho que isso aí também não é tão importante assim, né? A leitura que eu faço dele é um pouco parecida com a leitura que eu faço do Klaus, né? De ter ênfases diferentes. Por exemplo, uma teoria monetária, ela precisa, a partir da abordagem marxista, né, olhando como ele vê, que me parece que é também como Klaus vê, né, e aí você depois avalia dessa forma que você identifica, né. Então, a teoria monetária, que tem base no Marx, ela tem que ter pelo menos 3 elementos bastante consolidados. Primeiro, uma definição robusta do que é dinheiro, e dinheiro como uma expressão monetária do valor, ou seja, é o modo como o valor aparece para as pessoas, né? Em outras palavras, o dinheiro é isso, né? É o modo como o valor aparece. Por isso só faz sentido falar em dinheiro em sociedades que têm valor, que existe valor, né? Ou seja, em sociedades mercantis. Sociedades que não são mercantis, você não precisa falar de dinheiro. Então é por isso que não faz sentido você ter 5.000 anos de dinheiro, né? Por quê? Porque você não tem 5.000 anos de valor existindo em todas as sociedades, etc. Então, me parece que para o Klaus e para o Astaritas esse ponto é um primeiro ponto importante, né? Então, para uma teoria monetária baseada no Marx, há de fazer um primeiro esforço que é definir dinheiro, né? Então,
para além, e por isso que eu acho que eles fazem esse percurso, e é um percurso curioso, né? Eu não vou desconstruir a ideia de dinheiro a partir das funções que ele assume, não. Eu vou discutir isso mais à frente, mas primeiro eu vou falar, dinheiro é isto. Ou seja, dinheiro é uma relação social cuja a sua... que viabiliza tornar evidente, tornar visível o valor que é invisível. Né? Então, é isso que é o dinheiro. Né? Viabiliza visualizar o valor intrínseco que inicialmente ele não é visível. Né? E aí depois tem um outro elemento, pelo que eu entendo, né, que é uma explicação sobre as funções que o dinheiro assume, e aí me parece que eles trabalham com a diferença entre as funções que o dinheiro possui por ser a expressão do valor e as funções que o dinheiro desempenha por ser dinheiro. Ou seja, se eu estou dizendo que o dinheiro se eu estou dizendo que o dinheiro é medida do valor, eu estou dizendo que o dinheiro tem essa função por ser a expressão monetária do valor. Agora, se eu estou dizendo que o dinheiro é meio de entesouramento, eu estou dizendo que o dinheiro tem essa função porque ele é dinheiro. Ou seja, porque, em última instância, ele socialmente é entendido como algo com valor. Né? Então, as pessoas irão ao dinheiro por ele ser dinheiro. Então, me parece que esse também é um segundo ponto importante. Né? Em teorias monetárias marxistas, ter essa clara definição do que é função de quais são as funções do dinheiro. E isso entendendo que tem funções que o dinheiro possui por ser a expressão monetária do valor, então ele carrega isso consigo, e tem funções que ele desempenha por ser dinheiro. Né? Aí eu tentei, né, em um dado momento, diferenciar conceitualmente. Eu chamei a primeira parte de atributos e a segunda parte de função. Então, quando eu escrevia sobre isso, eu dizia, o dinheiro tem 2 atributos e 3 funções. Tentando dialogar com o que estava posto nessa interpretação das Taritas e do Klaus, né? A partir disso. E o terceiro ponto é o dinheiro assume formas. A forma mais elementar que o dinheiro assume, e aí esse que é o ponto, né? E talvez aí tenha algum nível de divergência interpretativa, né? Porque o fato de o dinheiro assumir formas, então, significa dizer que existe ele em si, né? Que é como as Taritas trabalham, como Klaus trabalha, dinheiro igual a ouro, ele em si é ouro, né? E existem as formas que ele pode... ou, na verdade, existem os signos, né? Os signos, os tokens, que são as formas que o dinheiro pode vir a assumir, né? Então, o dinheiro, dados justamente esse debate que você colocou, né? Ele se apresenta como ouro e tem as formas que ele pode assumir. E aí, esse que está a discussão. É nessa outra parte aí que me parece que é o que tanto o Klaus quanto o Astarita chama de moeda, né? Então, esses tokens aí que são as moedas. E aí, nisto, nós teríamos, então, para ter o ato de precificar, a gente teria, primeiro, de ter uma relação que seria a medida do valor, ou seja, a quantidade de trabalho intrínseco na mercadoria e a quantidade de trabalho intrínseco no dinheiro. Eu teria que ter um padrão de preços nesse dinheiro, que eu vou dizer, essa moeda aqui, ela tem X gramas e tal, e tal, e tal. Então, eu padronizo. E aí, depois, eu faria uma relação desse dinheiro com os tokens. Ou seja, essa moeda aqui equivale a X papéis moedas. Né? Então, o processo de precificação teria, então, essas 2 camadas. Uma primeira camada que seria uma relação entre o valor intrínseco da mercadoria e o valor intrínseco do dinheiro, e uma segunda relação que seria mediada pelo padrão dos preços, que seria a relação entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de moedas. E aí, então, que aí teria a precificação em sentido estrito.
Ou seja, a precificação aparece ali. Ou seja, a partir dessa definição, né, a moeda é condição também necessária para precificar, né? Porque eu tenho o dinheiro aqui no meio e eu tenho a moeda. Não necessariamente quem vai cumprir essa função final aqui da precificação é o próprio dinheiro. Pode ser a própria moeda, pode ser a moeda, né? E isso a partir de uma relação que pode ser estabelecida tanto do ponto de vista jurídico, pré-estabelecido, né? Quanto pode ser estabelecido na boca do caixa, como Marx fala, né? Então, isso daqui seria o câmbio, né? O câmbio entre o ouro e a moeda legal, né? Então, assim, essa é uma primeira observação, né? A leitura que eu faço, né, do Astaritas e do Klaus é que, do ponto de vista genérico, uma teoria monetária marxista teria que dar conta desses 3 pontos preliminares, né? Definição do que é dinheiro, compreensão das funções do dinheiro e compreensão das formas do dinheiro. Aí daí você tem uma outra conexão que já é após a incorporação teórica do capital. Porque até aqui, o que nós temos de discussão teórica é meramente economias mercantis, não necessariamente economias capitalistas, né? Ou seja, até aqui, o momento teórico que eu estou, do ponto de vista da abstração, eu estou na abstração onde eu tenho com economias mercantis, não necessariamente a produção desses produtos tem como objetivo o lucro, ele tem como objetivo a venda, né? Então, eu estou no campo, estou no ambiente mercantil ainda, né? E aí, quando você vai para o ambiente do capital, ou quando a venda da mercadoria tem o objetivo lucro e não apenas o objetivo venda, você tem a necessidade, você tem a possibilidade de incorporar teoricamente o capital portador de juros. E quando você faz esse exercício de incorporação do capital portador de juros, você incorpora a ideia do dinheiro dos bancos. Quando você incorpora o dinheiro dos bancos, você incorpora o dinheiro de crédito. E ao incorporar teoricamente o dinheiro de crédito, então ele se conecta dentro desse debate a partir dessas 2 linhas. Uma linha que é a correlação entre essa abordagem da teoria monetária via forma monetária, e uma outra conexão que é via teoria, que é via capital, concepção do que é capital, quais são as necessidades existentes. Ou seja, só faz sentido, então, falar em dinheiro de crédito em sociedades capitalistas. Aí o debate, inclusive, ou seja, se só faz sentido eu falar em dinheiro em sociedades mercantis, dinheiro de crédito só faz sentido eu falar em sociedades capitalistas. É mais específico ainda, né? Ou seja, a abordagem de dizer, né, pelo menos a partir dessa... Porque me parece que a teoria do Klaus e do Astaritas tem muita coincidência, né? Muita coincidência. Então, a partir disso, só faria sentido nós falarmos de dívida como um elemento motor para as questões monetárias em um contexto capitalista. Aí isso já poderia, por exemplo, esse seria uma coisa que eu tinha pensado em fazer em um dado momento, né? Mas, obviamente, que eu desisti, né? Que era fazer justamente essa comparação entre os antropólogos monetários, né? David Graeber, etc., e esses marxistas, né? Porque para essa escola da antropologia monetária, você tem a possibilidade de existir dinheiro enquanto você tem relações de crédito, né? Para essa abordagem marxista aqui, você só tem relações de crédito do modo como nós temos hoje, porque você tem capital, né? Então, é condição do ponto de vista de pulverização, né? Isso está pulverizado, isso está funcionando como um elemento mediador das relações cotidianas. Então, esse seria o segundo ponto, né? Que é o lugar do dinheiro de crédito nesse debate, né? À luz disso, me parece que tem aí, então, o espaço para conversar sobre o terceiro ponto, que aí eu acho que o Astaritas vai mais à frente do que o Klaus, por exemplo, né? Eu, inclusive, já tinha comentado isso com ele, né? E é conseguir justamente fazer essas conexões entre, ouro, 2, o dinheiro de circulação mundial, né, a partir daquela discussão das hierarquias monetárias, 3, moeda local, né, moedas legais nacionais. Então, disso você consegue conectar o dinheiro ouro, né, a partir dessa discussão que o Astaritas faz. 2, a moeda de circulação internacional. E 3, a moeda
a moeda legal nacional, né? Inclusive, essa discussão que o próprio Freitas faz, né? Quando aquele texto, acho que é o lugar do ouro, se não me engano, eu não me recordo agora o nome do texto dele, que aí ele vai justamente fazer isso que tu resgatou, né? Diz assim, cara, que o Marx faz também, né? Já existiram várias janelas de suspensão da conversibilidade do ouro, né? Então, por exemplo, nas guerras napoleônicas, você teve mais de 20 anos de suspensão da conversibilidade, né? E nem por isso, hora nenhuma, os teóricos refletiram sobre isso que o Astaritas fala, né? Sobre a impossibilidade de interpretar o ouro como um elemento importante para a discussão monetária, né? Mas aí, só para fechar esse terceiro ponto, né? Que aí eu fecho também essa minha observação. Aí, nesse caso, você então tem uma conexão, que aí é uma conexão que dá a viabilidade de análise empírica, que é justamente disso, né? Eu agora olho para o ouro, não do ponto de vista de relação ouro-dólar, mas do ponto de vista de relação dólar-ouro, né? Só que aí com a janela, só que sem a existência de uma janela formal de conversibilidade, que é inclusive o que ele fala nisso, né? Ele inverte o cálculo, né? Lá, onde ele vai calcular quantos dólares é a onça Troy, né? Ele faz o inverso, né? Justamente para dar essa possibilidade de você fazer essas conexões. Então, aqui você teria você teria uma relação entre 3 elementos: o ouro, a moeda de circulação internacional e as moedas legais, né? Então, qual seria nesse caso, né? Que é a discussão que ele faz. Então, como eu vejo o ouro nessas relações? E aí é o debate que ele faz a partir dessa conexão. Agora, quem é que faz essa conexão? É o banco? É o Banco Central? Não, é o capitalismo em um contexto internacional, já internacionalizado, já globalizado, em que essas relações que seriam mais viscerais, perceptíveis, em um contexto mais ascendente, não existe mais. Só que aí, nesse texto particularmente que ele fala, ele diz, aqui está a conexão e aqui dá para perceber. E aí, é por isso que quando você tem situações onde ativos financeiros estão caindo seus valores, o ouro está subindo. E é isso que justifica, inclusive em contexto de crise, antes da crise, né? Em contexto que não é de crise, o deslocamento do valor, do preço, né, desses ativos financeiros, ele se movimenta de modo muito parecido. Em crises, vai para direções inversas, né? E aí o argumento que a Astaritas dá é justamente por quê? Por causa dessa conexão. E aqui, e tem até um texto do Sheik, cara, não sei se você chegou a dar uma olhada nele também, que vale a pena, que é o capítulo 5 do livro dele, que ele traz ele faz o Sheik não é dessa abordagem não, né, mas ele faz um exercício empírico que é legal, que é pegar o índice de preço e jogar contra o ouro, ao invés de jogar contra dólar, né? E aí o índice de preço, tanto inglês quanto americano, é muito parecido, né? Que é os dois testes que ele faz. Acho que dá até depois para olhar aqui, para abrir o livro do Sheik e olhar esse gráfico, né? Que o Sheik joga contra o ouro. Enfim, esse seria o terceiro ponto, né? Que eu teria de observação. Pode abaixar ela, pode abaixar bem aí. Pode baixar. Ó, peraí, volta lá. Calma. Sobe aí um pouquinho. Não, é no gráfico. Deixa eu ver qual. Peraí, aí, ó. Esse de baixo aqui, ó. Esse de baixo. Ele pega o índice de preço britânico, né? Se ele joga contra o ouro. Aí ele pega, ó, o índice de preço, né? Contra o ouro em libra e em dólar. Aí esse descolamento acontece justamente no momento em que você tem. Aí eu vou chamar isso daí, né? Utilizando essa abordagem, né? Que o Astaritas faz e o que o Klaus faz, eu chamo isso daí quando o dinheiro de crédito ele se torna a forma prioritária da moeda internacional. E aí depois você vai ter moedas legais que vão estar nesse lugar, né? Mas a forma prioritária é dinheiro de crédito. Então, a partir daí, você já vê um descolamento, né? Até então, até 1930, você tinha uma relação muito próxima quando você jogasse contra qualquer índice, né?
Enfim, então, só em síntese, né? Então, como é que eu interpreto, né, essas reflexões sobre as taritas? Teoria monetária tem que ter aqueles 3 elementos. 2, a questão do dia de crédito, e para discutir dia de crédito, você tem que introduzir, teoricamente, o capital. E 3, a relação entre o dinheiro ouro e as moedas legais, isso conectado com uma moeda legal de circulação internacional. Era isso. Bom, eu vou... Não sei se o Arlen quer dialogar, comentar alguma coisa, ou se não, já passo a palavra para a professora Maria Ludmila. Pode passar a palavra para a professora, que eu comento no atacado aí. Então, você que manda. Podia estar com você a palavra, mas o microfone tem que abrir aqui. Aí, agora sim. Oi, gente, mais uma vez, obrigada pelo debate. Arlen, eu gostei do seu texto, mas eu devo começar dizendo o seguinte: eu não conheço a Astarita, mas eu achei ótimo você ter feito um trabalho assim, pelo seguinte: eu já tinha ouvido em outras ocasiões, em particular nesses debates, o Rafael chegou a falar sobre algumas coisas dele em algum momento, e toda vez que se falava, eu achava alguma coisa interessante. Não me lembro bem exatamente o que foi, então achei que você perdeu mais tempo com ele, eu gostei de ter visto isso. Não conheço, mas fiz uma leitura cuidadosa, e para lhe dizer o seguinte: ainda que eu concorde com várias coisas, algumas coisas eu não concordei. Aí eu pontuei, não para você mudar, mas só para poder a gente discutir e vocês verem até onde eu vou lá e até onde eu não vou. Eu achei bom você ter falado isso sobre a Brunhoff, porque eu acho que, numa das discordâncias minhas, a Brunhoff vai concordar mais com ele do que comigo, eu acho. Eu vou mencionar isso aqui. Olha só. Na página 6, eu concordo que o dinheiro é a encarnação do valor e assim valida socialmente os trabalhos privados, sendo, nesse sentido, representante do trabalho social. Mas eu tenho dúvida se o ouro é o objeto que melhor cumpre essa função. Acho que aqui a Brunhoff também não acha que é a melhor. Sabe por quê? A minha impressão, eu vou anunciar, depois eu vou ler um negócio que eu escrevi aqui, que está mais bem explicado. Porque eu acho que o ouro sempre paira como uma reserva de última instância, como uma... É uma busca, mas é uma busca em última instância, como você mesmo coloca, e como o Gil colocou em algumas passagens, é quando a crise se aguça, que as coisas vão mal na economia, que as pessoas vão buscar o ouro. Então, é em última instância, não é a melhor. Não sei se pode dizer que é a melhor, porque uma coisa que é em última instância não é melhor, porque no dia a dia, no movimento normal, não tem um papel como tem em última. Mas eu acho que, em última instância, é verdade. Aí, eu concordo, então, por isso, com a observação de que o ouro é a reserva mundial de última de valor, que é uma frase do Astarita que você cita. É um pedaço de uma frase do Astarita que você cita. Acho que aqui, perto dessa página 6, no sentido de ser o meio de entesouramento de última instância. A frase do Astarita, eu acho que é essa outra, porque está aqui entre aspas, reserva mundial última de valor. Tá? Ou seja, depois que as outras falharam, essa é a procurada. O que justifica isso que o Arlen ou o Gil falou, que ela é 1/5 das reservas mundiais dos bancos centrais. Acho que é isso mesmo. Tá? Concordo que o valor do papel moeda inconversível não está na confiança e concordo muito com a ideia das moedas se articulando de forma hierarquizada, como vocês dois falaram, mostrando que você tem uma articulação para garantir o papel do equivalente geral. Isso é uma articulação que tem que haver e não é garantida,
Mas é que é o que representa muito a articulação entre os vários tipos de moeda para garantir o equivalente geral. Então, isso mostra que hoje a dinâmica monetária é mais complexa, que é uma complexidade maior, mas preservam, por um lado, os poderes monetários nacionais e, por outro lado, os poderes monetários internacionais. Eu acho que essa ideia da hierarquia de moedas é gênio nesse sentido, de permitir trabalhar com esses poderes e, ao mesmo tempo, os limites dos poderes dessas moedas estatais, tanto nacionais quanto internacionais. Eu não concordo com uma observação na página 12, terceiro parágrafo, que diz assim, entre aspas, para que o dinheiro apareça como equivalente geral e encarnação do trabalho abstrato, ele deve ser uma mercadoria. Não concordo com isso. Depois eu vou já dizer por quê. Com isso, compreendemos por que o dinheiro não pode ser um mero signo condenado a circular mediando as trocas. E aí eu acho que quem é melhor para explicar isso é o próprio Marx. E aí eu vou para os Grundrisse, naquele pedaço sobre o dinheiro. A frase dele é assim, entre aspas, eu vou ler devagar para vocês verem por que eu acho que essa frase é bem expressiva. Ele diz assim, é preciso que ela, a mercadoria, seja trocada por uma terceira coisa que não seja ela mesma uma mercadoria particular, mas o símbolo da mercadoria como mercadoria, o valor de troca mesmo da mercadoria, que então represente, digamos, o tempo de trabalho como tal. Isso está em itálico do próprio Marx, essa frase, represente, digamos, o tempo de trabalho como tal. Digamos, um pedaço de papel ou de couro que represente, de novo em itálico, uma fração alíquota do tempo de trabalho. Essa frase dele, eu acho que é bem chave para a gente ver que é claro que tem valor, é claro que representa, que é tudo isso que vocês disseram, tem que ser a expressão do valor, como o Gil falou, tem que ser isso, mas não precisa ser uma mercadoria, entendeu? É esse terceiro. Eu sempre acho que os Grundrisse é um livro que não foi publicado antes por ele, porque é como se fosse um livro de reflexão, na verdade. Ele vai pensando e vai registrando e vai mudando, de forma que lá fica mais claro algumas coisas que no Capital está muito arrumadinho, a gente não consegue tirar direito nessa parte. Não é em tudo, mas nessa parte em particular. E essas frases desse capítulo sobre o dinheiro, elas ajudam muito. É como se fosse uma percepção de, olha, não é que é assim, não tem jeito de não ser assim, ele diz em determinado momento, quer dizer, eu não preciso uma mercadoria, ele funciona como um símbolo desse trabalho e é usado como símbolo desse trabalho, e usa essas palavras todas. Aí, seguindo, na página 14, eu concordo com a ideia de, entre aspas, capacidade de uma moeda nacional de se portar como equivalente geral em última instância, está correlacionada à capacidade de seu espaço nacional de gerar valor em relação ao mercado, ao espaço mundial. Isso é do Astarita e eu acho que é perfeito. Eu acho que é bem perfeito, entendeu? Eu acho que em várias coisas importantes eu concordei, por isso que, na verdade, seu texto vai me levar a procurar, eu não li muito ele, mas eu vou procurar o Astarita, inspirada pelo seu texto. Agora, a última coisa é sobre a MMT, e aí eu vou me referir também a uma coisa que você disse no começo, que eu acho que até que você devia
dizer isso de novo em algum lugar ou nas conclusões, porque aqui, na hora que você falou, ficou mais claro ainda do que está no texto. Eu lhe explico já, repare só. Quanto à crítica da MMT, concordo quando a Astarita diz que a MMT passa por alto ou não percebe que o dinheiro é uma relação social. É absolutamente importante isso. Mais especificamente, em toda a exposição sobre a dinâmica monetária, desprezam os limites ao poder monetário do Estado colocados pela sociedade como um todo. É isso que eu quero dizer. Quando você falou lá, para Keynes a moeda é exógena, ou para os pós-keynesianos a moeda é exógena, e para Marx ela é endógena, os pós-keynesianos têm dois tipos de coisa. Tem um lado exógeno, que é a autoridade monetária, e tem um lado endógeno, que é dos bancos e dos clientes e dos agentes. Mas, para Marx, o que é legal, a meu ver, no texto de Marx, é que a forma como ele trata o Estado na área monetária, ele faz parte da sociedade, ele é hierarquicamente superior, mas porque ele é público. Aliás, a Brunhoff é gênio nisso. Mas ele faz parte da sociedade. Quando Marx fala que a moeda é uma relação social, envolve todo mundo. E é por isso que a Brunhoff diz que o grande poder da sociedade sobre o Estado é entesourar ou desentesourar, porque mela o jogo no sentido de que ele não controla a quantidade de moeda que ele quer. Entendeu? Quer dizer, eu estou falando nessas palavras assim, mas ela não fala assim, não, ela fala de forma elegante. Mas é isso, quer dizer, na hora que você tira a moeda ou bota a moeda, os agentes econômicos ou as pessoas na dinâmica monetária, você limita o papel que o Estado tem. Ele pode criar a moeda, mas ele não garante que ela vai ser reconhecida e que ela não vai ser trocada por outra. Está correto? Ou seja, as pessoas rejeitam aquela moeda ou aceitam aquela moeda, que é uma outra forma de ver o limite do poder estatal sobre a moeda. Então, eu acho que quando você fez aquela observação sobre endógeno e exógeno, talvez valha a pena, se você se inspirar, de fazer um parágrafo em algum momento para dizer aquilo que você disse de boca aqui na hora que expôs, e não está no texto tão nítido como você disse aqui. Acho que vale a pena. Tá bom? Era isso. Mas eu gostei, achei legal. E aí, vou ler o Astarita. Bom, agradeço aí tanto ao Gil quanto à Lourdinha pelos comentários, né? E como o Arlen disse que gostaria de colher aqui alguns comentários, se alguém quiser se manifestar aí, senão a gente fecha uma primeira, né? E aí eu vou passar a palavra para o Arlen, eu não vou comentar mais nada, porque eu acho que já temos comentários suficientes para um baita debate, uma baita reflexão aí. Mas só queria ressaltar uma coisa, que eu acho que, a meu ver, apesar de não ser uma pessoa especialista assim, da área de teoria monetária, então sempre para mim é bom escutá-los, né, para ler, para conseguir aprender um pouco mais. Mas eu achei interessante justamente você trazer o pensamento do Astarita em português, no Brasil. E claro, a gente vai acabar publicando uma revista em inglês e tal, mas aí que tá, vai divulgar em inglês o pensamento dele, né? Que também não tem. E eu acho que é um pesquisador controverso, mas é um pesquisador importante aí do marxismo contemporâneo e que você está ajudando a difundir as ideias, né? Aqui temos um exemplo, a própria professora Lourdinha não conhecia, mas percebeu que tem vários pontos de afinidade, né? Ainda que algumas divergências, isso por si só já é um mérito muito bom do texto, né? Então, retorno a palavra aí para você para dialogar com os comentários. Muito obrigado aí, Gil, professora Lourdinha, ótimos comentários. Um grande estudioso do pensamento do Astarita é o Padial. Foi ele que citou, em algum momento, nas colocações que ele fez, ou sobre o meu trabalho, ou sobre o dele mesmo. Eu não me lembro mais o que foi.
mas eu fiquei atenta e também prestei atenção. Talvez o Padial hoje seja o maior estudioso do Astarita no Brasil, tá, gente? O Padial aí é um leitor, assim, conhece. Eu conheço pouca coisa ainda, assim. O livro do Astarita deve dar uns 70 textos só. O Padial leu lá uns 1000 artigos dele lá no blog. Até porque eu pesquisava o Astarita para o tema da tese, que é o tema da crise. Né? Mas aí você vai esbarrando e tal, e ele é muito didático. Os textos do Astarita são gostosos. E são textos de polêmica. E eu gosto de polêmica, né? Então... Ó, sobre o Gil, acho que você está correto aí. De fato, eu não soube fazer essa distinção, né? Entre o dinheiro em si, mas isso é uma preocupação do Astarita. Ele fala, ó, você só pode ter uma teoria monetária se você tem uma teoria do dinheiro. E a única tradição teórica que tem uma teoria do dinheiro é Marx, e é o marxismo. As outras não têm, nenhuma delas. Ou cai em raciocínios tautológicos, né? O dinheiro é o que atua como dinheiro e tal, ou faz descrição de algumas funções do dinheiro, mas não tem uma teoria monetária. Oi. Só um adendo, cara, para tu ver como essa parada eu acho que é séria. Até o final dos anos 70, do século XIX, mais ou menos, você não tinha uma associação entre... Porque, tipo, assim, o que havia de discussão sobre inflação até os anos 70 do século XIX era muito parco, né? Pelo menos pela revisão de literatura que eu busquei fazer na época da tese. A partir dos anos 70 do século XIX, né, especialmente com a difusão da identidade entre moeda e dinheiro, né, especialmente em língua inglesa, né, entre o currency e o money, né, currency e o money passaram a ser sinônimos. Porque até mais ou menos nos anos 70 não era, né? O currency era normalmente identificado como os tokens, né? Os signos, e o money era dinheiro, né? Então você tinha uma diferenciação. Quando você une as duas coisas e você percebe que o aumento de preço estava associado à perda do valor do currency, você definiu inflação como aumento de preço. Porque até então, inflação era uma discussão de fato, né? Você tinha currency demais em relação aos moneys que ele, de fato, deveria representar, expressar, né? Então, você tinha uma desproporção entre currency e money. E aí, os currency acabava, especialmente nos Estados Unidos, né? Quando você tinha os fundos verdes lá, né? Os greenbacks. E quando você chamou currency e money sem essa diferenciação, inflação passou a ser identificado como aumento de preço. Isso, justamente. Só para concordar, né, como essa questão da diferenciação, do ponto de vista teórico, ela é importante, né? Não, com certeza. E no Astarita tem isso. Ele chama, ele inclusive faz essa referência à língua inglesa, né? Eu não acabei que eu não citei, mas ele faz, que é o que ele chama de dinheiro de alta potência, que de fato existe essa confusão entre esse conjunto de papéis que circula cumprindo funções do dinheiro e o dinheiro propriamente dito. Né? E aí, por exemplo, quando você eleva demais a emissão desses papéis em relação ao dinheiro, eles se desvalorizam. Portanto, isso reflete, aí os teóricos vão dizer, olha, tá vendo? A emissão monetária gera inflação. Eu falo, não, estão emitindo papéis que tá... Não tem dinheiro mesmo, tá lá. É um pouco das discussões dele, né? Que a grande discussão dele é o seguinte, os marxistas estão confundindo a desvalorização desses papéis com a desmaterialização do dinheiro. Para ele é impossível o dinheiro se desmaterializar completamente. Mas você tem razão, não faça essa distinção que você faz, né, entre as funções, as formas e o dinheiro em si, até porque no texto, mas esse eu já enviei, senão poderia trabalhar isso a partir do próprio Astarita, porque nele me parece que tem essas diferenciações sim. Né? O tratamento sobre o crédito, eu até pensei em fazer, viu, Gil? Eu acho que no Klaus isso é um pouco bem amarrado, principalmente na tese dele que eu li, né? Que ele trabalha com o dinheiro creditício como, vamos dizer, a expressão do dinheiro numa sociedade capitalista, né? Ele faz aquela, o que é o dinheiro na circulação simples de mercadoria, o que é o dinheiro a partir do desenvolvimento da produção capitalista, o dinheiro de crédito, embora ele vai dizer que é impossível, né, o dinheiro não ser uma mercadoria e tal, e
E assim, a professora apresentou uma citação, o Klaus apresenta também outras, dizendo que o dinheiro tem que ser uma mercadoria. Era bom se o Klaus estivesse aqui, porque a professora leu a passagem dos Grundrisse e ele ia ler lá umas outras 5, 6 passagens, dizendo, ó, é impossível não ser uma mercadoria, tem que ser. E ele vai dizer, Allen, é por isso que, assim, ó, na minha insignificância, eu sempre disse, não sei quem falou isso. Se vai bater no argumento, bate em não sei quem, que eu sou fraco. Tá discordando do argumento, não bate em mim não, porque eu sou só o emissário, né? Eu nesse caso eu sou o emissário também. Mas, por exemplo, tem aquele artigo do Klaus Dinheiro e Mercadoria, onde ele lista lá uma série de passagens onde o Marx é contundente. Porque do ponto de vista lógico, esse é o argumento do Klaus, é do ponto de vista teórico, lógico e empírico, não é? Ele faz essa sequência para dizer, olha, do ponto de vista lógico, porque é uma mercadoria especial que se destaca das outras, então, ambas têm valor, então elas têm que ser comparadas, não é? Então, assim, e aí ele lista lá tá para abrir aqui agora, mas uma série de passagens também, a professora citou uma dos Grundrisse, né? E ele lista lá outras, inclusive passagens também do Marx dizendo que é impossível eliminar a barreira metálica, que mais que o sistema de crédito tenha certa autonomia e ele parece prescindir do dinheiro mercadoria, da barreira metálica, ele não pode prescindir dela. O Klaus, inclusive, nos textos dele, lista essas passagens lá no Capital. Por Astarita também, por Astarita, o ouro é quem melhor cumpre essa função, porque o valor de uso, porque o ouro, ele conserva valor, ele é a forma adequada, né? Desde aquela história que o Marx faz, do equivalente geral, o sal, o gado, desses, qual que é o único que consegue conservar valor? As suas propriedades naturais podem conservar valor. O ouro. E, claro, propriedades sociais também. Né? Mas, então, o ouro, ele é o mais adequado aí, por causa disso. Mas voltando, só para fechar o Gil, eu ia escrever uma parte sobre o dinheiro de crédito no Astarita, que é a discussão que ele faz sobre capital portador de juros, capital fictício e crítica da financiarização. E aí eu falei, não, melhor entrar nesse caminho, não, porque ele faz toda uma crítica à teoria da financiarização e tal, tem uma série de textos dele sobre isso, e uma diferenciação para ele, às vezes os marxistas confundem capital portador de juros com capital fictício, e bota isso tudo numa categoria só, e ele faz toda uma diferenciação. Isso aí é que é uma coisa que eu gostei muito, e de fato tem uma grande discussão sobre isso. Eu penso como ele, que tem essa diferença, e essa diferença é importante. E, na verdade, criar esse termo financiarização, que é principalmente desenvolvimento de capital fictício puro. Não tem esse descolamento, é capital fictício puro. Sim, mas, por exemplo, como eram essas duas outras partes, uma sobre a inflação e a outra sobre o sistema de crédito e tal, e o capital fictício, capital portador de juros, mas não deu tempo de desenvolver, né? E também os limites lá de... Oi, eu caí? A Lurdinha caiu, cara. Eu acho que ela caiu. Ela deve ter ido apertar mutar e apertou desligar. Só para tu guardar essa tua resposta aí para quando ela voltar, para ela te ouvir. Tá. Bom, mas voltando, Gil, eu acho que você tem razão. Talvez a gente teria que ter feito na semana passada mesmo, para me incorporar essa discussão sua, tá? Eu acho que só a diferença do Klaus do Astarita, com o Astarita não tem uma separação igual o Klaus faz ali, entre capital, entre esfera da circulação simples, circulação capitalista, dinheiro de... Eu acho que o Astarita não faz aquela diferenciação que o Klaus faz. Aí eu não sei se é demérito ou mérito do Astarita, alguma discussão, se há ali alguma discussão metodológica, mas talvez esse seria o único ponto, talvez, de diferença, mas as análises de ambos são muito próximas, né? Assim, muito próxima mesmo, assim. E eu acho que você tem razão aí e tudo mais. A professora não está aí para me abordar as questões dela. Marlene, desculpa te interromper, mas eu posso pegar esse ponto que tu falou, dessa diferenciação entre o Klaus e o Astarita que tu comentou? Pode, fica à vontade aí. Tá, não, só queria questionar, para tu explicar um pouco melhor. Tu está falando sobre a diferenciação entre papel moeda de curso forçado e dinheiro de crédito? Não seria na ótica vamos dizer, no método de exposição, né? O
Klaus começa lá na circulação simples de mercadoria, aborda a necessidade do dinheiro e mercadoria, suas funções e tudo mais. Aí o Klaus introduz o crédito, dizendo, olha, o crédito faz parte já, vamos dizer assim, como o Giliard falou, quando aparece o capital. Vamos dizer, numa economia mercantil simples, predominância do dinheiro, do equivalente geral, aquelas funções que tem. No processo de desenvolvimento do capital, na circulação já capitalista, mais complexa, aí o dinheiro assume a forma de um dinheiro de crédito, se eu entendi bem a tese dele. Então, ele trabalha esses dois movimentos. Né? No Astarita, eu não vejo esse trato tão assim, dessa passagem da circulação simples, uma esfera de circulação simples, da necessidade do dinheiro, para uma esfera do capitalista com dinheiro de crédito e tudo mais. Né? Mas isso é impressão minha. Mas me parece que o Klaus, na tese dele, ele faz esse movimento, assim, de forma bem consistente, assim, sabe? Embora eu não sei até que ponto o Klaus reivindicaria a ideia de uma sociedade da produção simples de mercadorias e tudo mais. Que aí, eu não sei, né, que aquela parte, a partindo ali daquela exposição que o Engels faz e tal, daquela sociedade simples, eu não sei até que ponto. Se for isso, eu acho que teria divergência com o Astarita, porque o Astarita não, nesse ponto, o Astarita não faz essa separação entre uma sociedade da produção simples de mercadorias, mas aí eu tenho que reler o Klaus, quem sabe no próximo artigo, as diferenças e aproximações entre Paul Germer e Rolando Astarita. Sobre a professora Moro, assim, eu não sou capaz de responder, mas assim, pelo texto do Astarita, para ele o ouro cumpre sim é o que melhor cumpre essa função, né, sobre a primeira questão. Não é? E o Astarita chama a atenção que ele fala um negócio assim, ó, por que o ouro seria assim, quem melhor cumpre essa função? O ouro é o único ativo que não é passivo de nenhum banco central. Vai dizer isso, que é uma citação daquele economista, acho que é do economista americano lá, que, quando tem a crise de 2008, ele fala, o ouro é o único, né, passivo, o único ativo que é nenhum passivo de nenhum banco central. Tá, beleza, Léo. Sobre, eu acho que as citações do dinheiro e mercadoria, eu acho que talvez, se eu tivesse continuado com a ideia do artigo da professora do Astarita, talvez estaria aí uma possível divergência, embora eu achei muitos pontos de convergência, inclusive a influência da Brunhoff está nos dois, essa ideia da recessão monetária também está nos dois, mas talvez aí teria um ponto de divergência e tudo mais, né? Mas, assim, eu cheguei a escrever 4 páginas sobre a concepção da professora e tal, li uma série de artigos e tal da professora e tudo. Sobre a MMT, talvez eu acho que possa... eu não sei, a Raquel vai dar um informe como é que vai ser, mas eu devo receber depois um pedido de ajuste, né, ter os pareceres e tal, aí eu posso incorporar, mas essa discussão, realmente, eu não coloquei isso de forma mais contundente, né, dessa questão do endógeno, do exógeno, precisava colocar, de fato, para o Marx, o dinheiro é vamos dizer, uma criação exógena, os pós-keynesianos é uma criação exógena bancária, mas ainda, não é, o Keynes já é algo exógeno e tudo. Isso é fundamental para a concepção monetária do Marx, né, que o dinheiro é algo endógeno, e mais tendo em vista essa hierarquia, porque para os pós-keynesianos, qualquer papel atua, né, é dinheiro. Né, para o Marx, pressupõe essa restrição monetária aí que o Gil falou, o dinheiro em si mesmo, como expressão do valor, como, né, valor autonomizado, e o valor autonomizado pós-Astarita é o ouro, então talvez, né, esse é o único ponto de divergência. Eu parei com o artigo lá da professora da comparação, quando ela falou, aqui tem uma divergência, eu não vou saber explorar isso muito bem, então melhor vou citar a professora aqui só. Tinha na versão, na outra versão, estava lá, botando, eles concordam aqui, eles concordam aqui, eles concordam aqui, talvez. Mas é isso, o Léo ainda insistiu, publica desse jeito, deixa o Léo gosta de ver o trem pegar fogo. Mas é isso. Passa aí para o Henrique e tal, agradeço esse comentário. Bom, pessoal, o debate está muito interessante. Tem muitos pontos aqui que eu fiquei com vontade de comentar, mas, assim, até com o tempo, acho que eu vou tentar manter, assim, bem enxuto no comentário, tá? Queria começar com uma questão que o Gil falou agora sobre a separação, o entendimento de dinheiro enquanto dinheiro e enquanto meio de circulação, né?
currency, né? E a diferença entre dinheiro e currency. Só que eu queria chamar a atenção para o comentário que tu trouxe agora, Gil, porque essa interpretação que tu falou da inflação como sendo um diferencial, um diferencial entre o dinheiro, né, e a quantidade de currency, a gente debateu muito aqui, né, até a professora Lourdinha tem paper sobre isso, no debate monetário do século XIX, a ideia de que a inflação surge por um excesso do currency é a ideia quantitativista ricardiana, né? E assim, essa ideia, o Marx é muito crítico, embora ele reconheça que existe uma forma, que é o papel moeda de curso forçado, que gera esse resultado, que é o resultado, digamos, quantitativista, né, de o aumento da circulação. Só que o próprio Marx, na crítica ao Ricardo, faz uma diferenciação entre as duas categorias, do papel moeda de curso forçado e do dinheiro de crédito, dizendo que os resultados assim são bastante diferentes entre essas duas. E o Klaus mesmo pega essa diferenciação entre o dinheiro de crédito e o papel moeda de curso forçado para debater em quais momentos históricos, né? Por exemplo, então o Gil falou da Guerra Civil. Talvez esse seja um momento onde o que a gente está falando como meio de circulação, como símbolo, né? Seja um papel moeda de curso forçado que não está ligado propriamente ao sistema de crédito, ao sistema bancário, e seja um título de dívida do sistema bancário representativo de ouro, né? Como seria o dinheiro de crédito. Então, não sei, o Marx tem esse debate com o Ricardo, e eu acho que é importante a gente incorporar também, porque para mim é uma coisa que gera bastante dúvida, sabe? A diferença entre essas duas categorias, assim, não é uma coisa, me parece bastante nebuloso. Não sei qual é o entendimento que vocês têm sobre isso também. E só o comentário, até queria compartilhar assim, uma coisa. Quando eu comecei a ler esse tópico no Marx, né, eu vim para o tópico com uma ideia mais ou menos do que eu aprendi em sala de aula e conversando com meus professores, que é a ideia que nem o Gil falou, majoritária, de uma ideia de desmaterialização para entender o dinheiro contemporâneo como uma coisa que se desprende do ouro, né? Aí fui ler o Marx, eu não, a princípio não concordava com Klaus, não, né? Não tinha lido muito, mas achava estranha a ideia. Fui ler e no final eu tenho hoje o entendimento de que dinheiro é ouro, tá? E de que o dinheiro de crédito é uma outra categoria que surge. E assim, me parece interessante porque parece que tem duas ideias possíveis de uma contradição que se desdobra, talvez, não sei. A ideia da desmaterialização é meio isso, né? Para explicar o dinheiro atual, precisa ter um processo de afastamento da base material, né? Agora, o Marx, quando vai falar de símbolos de dinheiro, fica muito claro que ele diz que o ouro é substituído na sua função de meio de circulação, né? Ele dá o exemplo da circulação de moedas. E aí o exemplo que ele dá é o que se convenciona chamar nas aulas de economia monetária de lei de Gresham, né? Não sei se vocês já leram, mas a ideia de que o dinheiro bom é substituído pelo dinheiro ruim na circulação. Se a gente for traduzir para termos marxistas, pensar nessa ideia, né? Na verdade, o que se torna meio de circulação é o dinheiro que não cumpre bem a função de meio de tesouro, né? O entesouramento. Então, acho interessante tratar, eu não sei, nunca li nem no Astarita, me corrija se eu estiver errado, né, se for ignorância minha, mas alguém que tenha tratado de uma contradição entre essas duas funções do dinheiro, né, para explicar no meio a saída do dinheiro como meio de circulação, substituição por símbolos, claro, isso assim é o que o Marx fala, né? Mas depois ele vai falar que a principal forma de dinheiro que circula é o dinheiro de crédito, né? E o dinheiro de crédito, inclusive, substitui dinheiro na circulação, sei lá, por depósitos e o sistema bancário, né? Não tem dinheiro nenhum. Então, até se vocês forem pensar, na verdade, assim, na vida de vocês provavelmente só tiveram contato com dinheiro de crédito, né? Ninguém nunca, quer dizer, não sei se vocês tiveram, assim, pegaram ouro lá. Eu fui no Museu do Banco Central, mas lá tem ouro, né? Então, é uma coisa que, assim, até no nível da aparência, né, nessa coisa da teorização, me pergunto quanto isso pode afetar a teorização, né, do pessoal. Então,
são alguns comentários que eu queria fazer. Eu acho que eu concordo muito com a definição categorial que o Gil falou, de que o dinheiro de crédito só surge com o desenvolvimento do sistema de crédito, que só pode surgir no sistema capitalista e tal. E essa definição eu acho muito importante. Enfim, seriam alguns comentários. E eu não consegui ler o texto, porque eu também estou focado só na minha tese no momento, mas eu tenho muito interesse no assunto e quero absorver depois para a gente dialogar sobre isso, que eu acho muito interessante. Só fazer um comentário. Assim, eu acho que vale a pena, bicho, ler o texto do Arley. Não é, vou fazer propaganda aqui, Arley, do teu texto, porque eu acho que ele tem uma vantagem de ser um texto bem direto, assim, sabe? Você não precisa, sobretudo para quem já tem propriedade no debate, você não precisa ter aquele afã de buscar outras referências para compreender o que está sendo dito e tal. Então, eu vou fazer uma propagandazinha aqui, ó. Vale bem a pena ler o texto do Arley. Eu acho que tá bem escrito, cara. Parabéns aí. Esqueci de fazer essa fala quando eu fiz a minha fala, né? Fui bem ignorante aí. Desculpa aí, cara. Valeu, Gil. Na verdade, eu revisei, que o Padial deu uma revisada depois. Esse aí não. O outro, só que o que eu mandei pro Léo revisado, ele não mandou esse bacalhado, mandou esse aí, que tá com os probleminhas e tal. Mas tá bom. Henrique, de fato tem uma diferença. Primeira coisa, o Astarita, o dinheiro de crédito não é dinheiro propriamente dito. O papel moeda de curso forçado é dinheiro. Aí aquela frase do Marx que ele recupera, né? O ouro circula porque tem valor. O dinheiro de curso forçado tem valor porque circula. Aí muitos deduzem que o Marx, por exemplo, com dinheiro de curso forçado é um quantitativista. Aí o Astarita até escreve um texto sobre isso, para refutar essa ideia, que é o debate entre o Hilferd e o Kaustik. Que por Hilferd, o dinheiro de curso forçado, emitido pelo Estado, validava a teoria quantitativa da moeda. Na verdade, não, porque o que o Astarita chama atenção? Na teoria quantitativa da moeda, está se pressupondo que o dinheiro é neutro, sem valor, e ele é comparado com uma massa de mercadorias. Quando ele diz que a quantidade em circulação, o valor dele é determinado pela quantidade dele em circulação, mas essa quantidade em relação ao seu respaldo, que no caso pode ser o dinheiro que está ocupando a função ali de dinheiro mundial, ou a moeda, como o Gil falou, o dólar, e o dólar, em última instância, tem relação com o ouro, mesmo tendo convertibilidade jurídica ou não. Então, é essa quantidade em relação ao seu respaldo, não é? O que vai determinar o valor do real? A quantidade dele em circulação na relação que ele estabelece com o dólar, não é? Então, mas há essa diferenciação, né? Qual que é a função do dinheiro de crédito? É justamente reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, substituir, né, o meio circulante, não é? Vamos dizer assim, substituir o dinheiro, não é? Só que circula papel, letra de câmbio, nota, cheque pré-datado, cartão de crédito, tal. Só que chega um momento que fala, não, agora precisa saldar os pagamentos, que imagina, eu vou chegar, porque essa teoria de que o dinheiro é dívida, ela é tão furada, imagina, estou no meio de uma crise, aí eu tenho que pagar uma dívida, eu vou lá e dou outro título de dívida, toma aqui uma dívida para pagar outra dívida. A Stalin fala, isso que é um absurdo, essa concepção que o dinheiro é dívida. Eu vou pagar uma dívida com outra dívida. Então, o dinheiro de crédito tem um limite, é ele que circula em relação ao dinheiro, né? O dinheiro tem os seus signos, mas mesmo esses signos, né, vamos dizer assim, que são as moedas nacionais, elas são, de certa forma, economizadas pela circulação do dinheiro creditício, que uma das funções do dinheiro creditício é esse, reduzir a quantidade do meio circulante, que se torna papéis que vão circular no lugar e tal. O capítulo 33 do livro 3, né, que a gente leu, é basicamente essa discussão, né? Como é que retira o dinheiro creditício, retira da circulação. Mas no Astarita, o dinheiro de crédito não é dinheiro, não é? Nesse sentido. O que é dinheiro para ele? Dinheiro. São, né, vamos dizer aí, é a base monetária. Ele fala isso, ó, dinheiro para mim é base monetária. É reservas dos bancos e dinheiro na mão do público. Isso é dinheiro. Não é real, isso, real, dólar, isso é dinheiro para ele. E ouro, dizendo basicamente isso. Eu acho que eu até cito isso no texto, que ele fala, é preciso diferenciar desse monte de coisa que circula aí,
como papel, isso não é dinheiro, não. Mas Isso aí está cumprindo funções do dinheiro, né? Então tem essa distinção nele. Se você quiser, eu posso até depois te mandar os textos, mas nas referências aí dos teus textos, que ele está fazendo essas discussões e tudo mais. Mas é uma discussão que é interessante, Gil, né? A discussão do Sheik, que você falou também. Eu li lá o capítulo do Sheik, até um dia eu vi muita proximidade com a discussão do Astarita, inclusive, no Sheik, tá? Eu até postei um dia no Instagram, você comentou lá, eu postei o Sheik fazendo porque o Astarita tem toda nessa diferenciação que ele faz entre capital portador de juros, capital bancário, capital financeiro, né? Como é que o capital bancário lucra, como é que o capital portador de juros lucra, que ele fala que principalmente alguns teóricos da financiarização mistura tudo, e ele faz essa diferenciação de rendimentos, né? O Sheik também faz isso, não é? Tem até fórmulas lá, né? Mas o capital bancário não lucra a partir igual o capital portador de juros, que precisa explorar a produção, porque os juros é uma fração da mais-valia, ele lucra basicamente pela diferença entre depósitos e empréstimos, né? O spread. Então, ele faz toda essa diferenciação, o Astarita vai fazendo isso. O Sheik também faz uma discussão bem disso lá naquele capítulo 5. Né? Quem sabe, Klaus, Germer, Sheik e Astarita, um comparativo no próximo dossiê. Não sei quem que a gente vai homenagear, Ó, eu já falei demais, mas Henrique tem essa diferenciação e eu acho que a gente pode trocar ideia, sim. Ó, da minha parte, é isso, assim. Peço desculpas aí, né, não sou da área da economia. Eu também nunca cheguei perto do ouro, o mais próximo do ouro que eu tive foi que a minha companheira, ela foi noiva, né? Aí terminou noivada, ainda bem, por isso ela está comigo hoje. Aí ela tinha uma aliança, ela ia jogar fora, não joga fora não, a gente era folheado em ouro, a gente vendeu e tomou cerveja. O mais próximo que eu cheguei perto do ouro também. Mas é isso aí. Massa. Não, valeu, pessoal. Acho que foi uma Ô, Léo, deixa eu só fazer um Claro. comentário final aqui, cara. É aquela coisa, né, de colocar, jogar a bomba e sair correndo, né? Primeiramente, aí eu queria elogiar aí a estética do Pedro, né? O cabelo belíssimo, né? Tratado aí na pura seda e tá vestido com o manto sagrado aí do Esporte Clube Vitória, né? Eu estava, enfim, né, comentando sobre a questão dos antropólogos da economia, né, os antropólogos econômicos, Greber, enfim, tem uns três, né, uma tríade ali, né, o pessoal que trabalha nos anos 70, 80 e tal. O Maldonado, né, se uma coisa importante seria ele conseguir terminar o livro texto dele, né, mas ele tem um capítulo, cara, que ele traz, né, um pouco dessas discussões que a antropologia econômica trouxe de novidade, né, eu acho que é a discussão sobre o sistema de trocas, né? Aí eu não sei, né? Lurdinha também, se puder comentar sobre isso, né? E explicar para a gente pensar, né? Porque, vê só, o que é que basicamente o Greber descobre? Descobre que existe sistema de trocas em quase todas as sociedades, pegando as evidências e tal, né? Naquele livro dele. Mas não só ele, né? Um pouco também Cara, como é o nome daquele outro camarada, bicho, da antropologia econômica? Esqueci o nome dele. Todo mundo usa, todo mundo cita e tal. Que ele fala das três mercadorias, né? Mercadoria de trabalho, mercadoria... O Polanyi, isso, exatamente. Então, o que o pessoal traz? Traz destacando a ideia da persistência de sistema de trocas. E aí eu acho, né, que tem um pouco de, enfim, embaralhamento, né, conceitual, que se existe troca, existe mercadoria. Ou seja, toda troca, necessariamente, é uma troca mercantil. O que basicamente ele identifica naquele livro dele, né? É que existia sistema de trocas. Existia, caso você ter sociedades onde algumas pessoas acessavam produtos que ele não tinha produzido. E isso via sistema de trocas. E aí, obviamente, que ele vai dizer, isso aqui é redistribuição, isso aqui é reciprocidade, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. E a reciprocidade, a redistribuição, todos esses mecanismos do sistema de trocas acontecia em algum nível mediado por algum elemento. Aí tem um primeiro ponto que né, que talvez valha a pena fazer uma reflexão aqui, não necessariamente no teu texto e tal, que é essa questão entre a divergência entre a existência de trocas em si e trocas mercantis, né? Ou seja, a ideia de que eu estou cedendo algo, esperando ter algo em valor equivalente. Que nem sempre a troca acontecia dessa forma, né?
Você cedia porque você queria prestígio, você cedia porque você queria proteção, você cedia algo porque você queria outra coisa. E não necessariamente ter algo econômico em reciprocidade. E aí, a minha impressão, não sei se vocês têm essa impressão, que não há uma clareza teórica muito bem estabelecida nesse conjunto de economistas, antropólogos da economia, né? Essa definição do que efetivamente é uma troca mercantil. A outra coisa é esse advento, do ponto de vista empírico, trouxe, dentro do ponto de vista da teoria econômica, a ideia de que nunca existiu escambo. Que esse também é um ponto. Eu lembro de ter comentado isso numa mesa onde estava o Klaus Germer e o outro camarada da UFPR também, qual é o nome dele? Ai, caramba, esqueci o nome dele. Tipola. O Tipola, pô, Tipola. E aí eu comentei isso, né? Rapaz, a mesa era um assunto, a mesa só virou isso. Que é o argumento do pessoal, não, se nunca existiu escambo, a teoria do Marx, ela tá em descrédito. Falei, pô, eu não entendia dessa forma, né? Mas, enfim, só para colocar, né? Para a gente pensar junto e deixar a bomba aqui, jogar a bomba e sair. Essas duas questões, né? Sobre essa questão do sistema de trocas e essa interpretação de que todo sistema de trocas necessariamente pressupõe a ideia de uma troca econômica, né? E essa questão de, para essa teoria monetária que o Marx formula ser de fato rigorosa e lógica, a ideia do escambo, ela é a condição necessária, né? Porque o que, basicamente, o que eu acho, né, que o pessoal da antropologia econômica trouxe de uma coisa importante foi dizer justamente que o conjunto de sistemas de trocas que já existiram, e nenhum deles existiu escambo. É isso, pelo menos, que o pessoal traz, né? Ô, Gil, posso dar um palpite? É um palpite de quem está velho demais para voltar demais antes do capitalismo. Olha só, eu acho que por enquanto, eu estou querendo só entrar numa divergência, que é a seguinte: no capitalismo, tem e terá produção de mercadorias. Isso é um ponto, tá bom? Agora, veja só, não interessa, portanto, para quem está analisando o capital, não interessa, portanto, se houve ou não houve troca direta ou mesmo mercadoria em outros modos de produção. Veja por quê. Porque, na verdade, o que Marx diz é que a produção de mercadorias é importante na definição do modo de produção capitalista, e mesmo que tenha acontecido em outros modos de produção, não é importante para definir os modos de produção anteriores. Eu vou dar um exemplo. O melhor exemplo é feudalismo, porque está perto da gente. Se o cara teve muito milho lá no feudo, passou a mão nesse pedaço que não estava acertado passar para o senhor, foi lá para a feira e vendeu lá nos... Mas se ele não vender, ele se dá mal, mas isso não mexe no modo de produção. Não afeta ninguém, não afeta nada. Não afeta ninguém, não, afeta ele, mas não afeta nada do funcionamento do modo de produção. Então, eu acho que o que importa saber é que no capitalismo, a primeira característica é ser produtor de mercadorias, está correto? Não por acaso ele começa com essa história, tá bem? E todos os outros dinheiros que existissem, mercadorias que existissem, trocas diretas que existissem, elas vão ser importantes para quem quiser estudar outro modo de produção, mas não o capitalismo. Só para cercar o problema, porque senão é um pouco de preguiça também, porque eu já passei do tempo de querer futucar muito antes, mas isso ajuda muito para a gente não se perder em questionamentos que, de repente, não vão ajudar muito a entender o capitalismo, entendeu? Nesse sentido, eu acho que essa coisa da generalidade é que importa. Tá? Como sempre, eu gostei muito da possibilidade de conversar com vocês e discutir essas coisas. Muito obrigada.
Ô, Gil, acho que é legal esse negócio que você levantou. Estou até estudando Polanyi. De fato, o Polanyi tem um mérito no livro do Polanyi, né? A Grande Transformação, né? O mérito é ele combater as robsonadas, desnaturalizar a ideia de que desde as cavernas existe troca. Então, né, a sociedade da reciprocidade, do princípio da distribuição e tudo mais. Esses elementos que eu acho que né, a dádiva, a ausência do dinheiro, né? Inclusive, tem autores que, inclusive, se referenciam no Polanyi para criticar o Marx, Robert Kurz, por exemplo, naquele Dinheiro Sem Valor, quando ele vai discutir o dinheiro em modos de produção pré-capitalistas, ele usa muito o Polanyi e o Legoff para criticar o Marx, e tal, porque o dinheiro só assume essa função de dinheiro no capitalismo e tal. Mas eu acho que ele também tem esse problema, né? Não tem escambo, não tem aquilo que o Marx vai dizer lá nos Grundrisse, depois no Capital também, que é se existiu valor em modos de produção anterior, ele era algo muito singular, porque a troca só estabelecia nas relações ali marginais entre as comunidades. Né? No final, assim, o que sobrava de uma comunidade trocava com uma outra e tal, mas que o escambo existia, sim, troca de bens e serviços existia. Isso, esses autores da antropologia, de fato, eles negam, né? Eu acho que eles desnaturalizam algumas coisas e naturalizam outras, sabe? Eu tenho essa impressão desses antropólogos. Mas eu acho que o Polanyi é um cara legal, ele tem uns problemas conceituais lá, mercadorias fictícias para ele, a terra, né, dinheiro, para ele isso é fictício, né? Então tem coisas que são naturais ali, que ele considera e tal. Mas eu acho que é uma boa investigação, esses antropólogos econômicos têm pontos legais, mas tem coisas que são muito problemáticas, né? Sim, tudo mais. Eu já vi tem uns amigos que estudam isso, teoria do fetiche em modos de produção pré-capitalista. Fetichismo é algo da forma mercadoria, pelo menos o fetichismo nessa acepção moderna e tal. Mas é dizer, né, se acopla um fetiche aos produtos do trabalho assim que ele assume a forma mercadoria. Então é algo da sociedade. Não tem, né, essa ideia de que os povos antigos eram fetichistas é justamente parte do preconceito europeu. Então. Mas eu acho que vale a pena investigar. É uma pena, né, já mandei o texto, revisei lá de acordo com as contribuições do Padilha, mandei, mas sem sombra de dúvida dá para a gente incorporar uma série de questões. Essa questão da antropologia econômica é legal, porque é uma retomada disso agora, né? Principalmente o Polanyi, porque o Polanyi tem uma tese que é interessante o livro inteiro, né? Qual que é a tese da grande transformação? A economia de mercado leva ao fascismo. Até porque os livros são coetâneos, né? O Caminho da Servidão, que o Hayek está dizendo que o Estado inchado leva ao fascismo, é o caminho da servidão, e o fascismo se dá por planejamento estatal, e o Polanyi tem uma tese contrária, o que vai dar em fascismo é a economia liberal de mercado. Né? Então, assim, é um livro interessante, vale a pena, mas não é marxista, né, o Polanyi e tal. Ainda parte dos pressupostos da economia neoclássica. É isso, ó, da minha parte, estou feliz demais pelo debate aqui, por ter ouvido tanta gente bacana e tal. Minha orientadora ficou caladinha e tal, mas o assunto que ela me orienta é na crise, que é a Raquel. Bom, na verdade, a gente tem. Eu vou querer falar pelo menos duas coisas aqui, porque o Gil jogou uma bomba e não tem como não reagir a essa bomba aí que ele jogou, né? É uma coisa difícil. Então, assim... Léo, só antes de tu fazer a reação, só para fazer um outro comentário também, fora do tópico, né? Parabenizar a Débora também, né, cara? Porque tem gente que vai para academia e gosta de ouvir podcast. Ela vai para academia e gosta de ouvir debates marxistas, cara. Que coisa curiosa, né? Olha aí, toma. Pois é, né? Bom, mas assim, eu acho que eu entendo que a professora Lourdinha colocou sobre delimitar se o interesse é a gente pensar modos de produção não capitalistas, né, ou pré-capitalistas, né, esse questionamento é relevante. Mas aí eu colocaria um ponto. Bom, eu acho que como marxistas, né, e a economia marxista talvez tenha esse diferencial em relação a outras formulações teóricas, né, de que é não só entender o que é, mas apontar para onde ele está indo, o que é. Então, nesse sentido, esse modo de produção capitalista está se desenvolvendo para alguma coisa, que pode ser a barbárie, pode ser a social-democracia, pode ser, talvez, o comunismo, né? Então, eu acho que a questão, para entender o capitalismo, é importante também reconhecer que existem outros modos de produção e esses elementos da discussão sobre dinheiro de crédito,
porque acho que isso apontaria o que seriam as discussões de uma sociedade futura, né? Mas aí, sobre o que o Gil colocou dos antropólogos, eu acho que tem essa problemática toda. Mas eu penso, assim, do que eu já tenho lido, estudado um pouco sobre isso, até depois gostaria de, em outro momento, apresentar um texto no GPEP, né, que de alguma maneira fala sobre isso, né? Eu vejo a coisa como se fosse um sistema de conjuntos. Então, essas trocas, vamos dizer assim, não mercantis, que estão presentes em várias sociedades, em vários tempos históricos, né? Que o Polanyi vai fazer menção, mas outros autores também vão mencionar sobre isso. Essas trocas, elas provavelmente são as primeiras formas de troca da evolução sociocultural. E aí, pensando a humanidade num sentido 300 mil anos atrás, que é mais ou menos o fóssil mais antigo do Homo sapiens. Talvez as primeiras formas de troca que a gente tenha essas trocas, vamos dizer assim, que não são mercantis, mas são baseadas na obrigação de dar, receber, retribuir, e isso como sendo, vamos dizer assim, definido de longuíssima data, de costume, enfim. Eu acho que um passo da evolução sociocultural vai ser desenvolver as trocas mercantis. Agora, do desenvolvimento das trocas mercantis para as trocas de valores, das trocas de um modo de produção capitalista, eu acho que tem uma outra passagem. Então, nessa história toda, eu acho, me parece, né, e talvez se confundem as discussões, porque muitas das vezes um autor está mencionando mais um certo tempo histórico, outro autor menciona outro tempo histórico, mas me parece que teria pelo menos 3 momentos para a gente pensar essa história das trocas, né? E aí eu veria como um conjunto de conjuntos, de modo que essas trocas de prestações totais, vamos dizer assim, elas continuam presentes na nossa sociedade. Da mesma maneira que as trocas, enfim, que tem outras dinâmicas, né? Enfim, acho que se olhar dessa maneira, talvez poderia abrir uma chave para outras coisas, né? Mas era isso que eu queria comentar aí da bomba que o Gil jogou. Deixa eu ver aqui o Sampaio já se foi aqui, já perdemos ele. Bom, pessoal, se alguém quiser se manifestar aí, mais uma coisa, senão vou passar aí para o Arlen suas considerações finais e a gente... Acho que eu já fiz, eu queria passar para a Raquel, que a Raquel ia dar o informe, aí ela travou. Ela foi ótimo estar aqui com todos vocês, eu sou vacaiado assim mesmo, tá? Sou bem desorganizado, bagunçado, mas foi ótimo estar com vocês e tal, é sempre muito bom, né? Estar aqui do GPEP e tal, gente tão qualificada, assim, às vezes a gente fica até inibido de falar com gente tanta gente boa assim igual vocês aqui, tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Isso mesmo, considero. Valeu, Gil, por ter lido, valeu pelo elogio, valeu pelas recomendações, professor Lourdinha e Padial aí.